Então, hoje a gente vai conversar aí sobre as variáveis aleatórias contínuas, né? Esse material eu enviei ontem, tá? Ontem no meio da tarde, né? Lá no Google Classroom, né? Então ele já está disponível aí para vocês estarem acompanhando aí, né? Bom, então as variáveis contínuas, pessoal, o grande diferencial dela, né? Com relação às discretas, é que agora elas assumem valores, né, não mais num conjunto enumerável, né, como eram as discretas, né, que lembra, variáveis discretas são contagens, na grande maioria das vezes, né. Então, a gente está pensando lá no número, né, de alguma coisa, pode ser esse número de alguma coisa dentro de um modo contínuo, aí a gente tem um modelo de probabilidade, pode ser um número de uma coisa dentro de um modo discreto, né, por exemplo, e aí a gente tem outro modelo de probabilidade, aí vai, né? Aqui não, aqui aonde a variável assume é num conjunto não enumerável, né? Ou seja, é um conjunto em que a gente não consegue contabilizar, tá? Então, a variável, ela é classificada como contínua, né, se ela assumir, então, valores em qualquer aí, intervalo dos números reais ou no próprio conjunto dos números reais, tá? Isso significa que esse conjunto é não enumerável, né? Porque é possível mostrar lá na matemática que o conjunto dos reais, né? Ele é um conjunto não enumerável, ou seja, que a gente não consegue contabilizar. Então, nesse sentido, a gente vai observar que a gente não tem mais interesse em atribuir probabilidades para um valor específico, né? Mas sim a gente tem interesse em estudar, por exemplo, qual é a probabilidade, né, daquela variável aleatória, por exemplo, pertencer, né, num determinado intervalo, tá? Né? Que imagina, um intervalo, ele possui infinitos pontos, né? Então, se você tomar um único valor desse intervalo e querer calcular a probabilidade desse valor aí, né, isso pode trazer algumas inconsistências, tá? Que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, assim, o nosso interesse não está mais em calcular uma probabilidade específica, né? Em observar um valor, um único valor observado, mas sim observar um intervalo, né? Então, qual é a probabilidade, então, de x pertencer a esse intervalo, tá? E, como exemplos de variáveis contínuas, existem vários, né? A gente já trabalhou lá no início da disciplina, né? Quando nós falávamos de variáveis quantitativas contínuas, na verdade, a gente estava falando de variáveis aleatórias contínuas, né? Então, por exemplo, se você, o pessoal da agronomia, zootecnia, você está medindo algo relacionado ao peso dos animais. Então, peso é uma variável contínua, né? Ou o tempo de falha de uma estrutura metálica ou de um componente eletrônico, né? O tempo até a falha também é uma variável contínua, né? A resistência à compressão do concreto ou a altura da maré em uma hora especificada, né? Então, ou seja, estamos trabalhando com a resistência, tempo de falha, peso, altura, né? Salinidade da água do mar, né? Então, isso é dado por alguma medida lá química, né? Então, a gente observa que em quaisquer desses exemplos, se a gente tomar for estudar, né, a natureza dessas variáveis, a gente vai observar que são valores aí que não possuem, não representam formas de contagem, né? Então, são ditas aí variáveis, né, valores observados, né, os valores dessas variáveis são um conjunto não enumerável, né? Então, vamos tentar entender um pouco a ideia da variável contínua e como que a gente calcula probabilidades nesse sentido, tá? Então, observe o seguinte, imagina que a gente tem aqui, né, uma variável contínua qualquer, tá? Seja ela qual for. Então, lembra aqui que a gente fazia quando nós tínhamos lá, vamos pensar na parte dos dados, né? A gente está querendo estudar, sei lá, por exemplo, tempo de falha de alguma coisa, tempo de falha de uma estrutura. E aí, a gente pode coletar, então, esse tempo de falha, né? Fazer um estudo coletando esse tempo de falha,
E se a gente tem esses dados, a gente pode escrever o histograma, né? Então, lembra que esse daqui é o histograma, tá? Não importa esses valores agora, né? É um mero exemplo, tá? Então, a gente tem esse histograma aqui. Então, o histograma, lembra que é um gráfico importante para a gente avaliar o comportamento dessa variável, né? Ou seja, a grande maioria dos valores estão aqui nessa região central, né? Porém, tem alguns valores aqui nessas extremidades, né? Aqui um pouco menos, aqui um pouco mais, enfim. Porém, às vezes é interessante a gente estudar isso, quantificar não somente na parte visual, né? Porque o gráfico que está em azul aí, que é o histograma, ele vai nos dar o quê? Tudo bem, a gente tem uma ideia do comportamento, mas a gente não consegue quantificar isso ainda, né? Então, para quantificar, a gente pode tentar descrever, então, esse comportamento por meio de uma função, tá? Por meio de uma função, né? Uma função, né? E isso é uma ideia de fazer uma modelagem aí, uma modelagem matemática, né? Para tentar descrever. Então, qual é a curva aí que representa melhor esse gráfico aqui, esses dados? É claro que a curva não vai passar certamente em todos os pontos, em todos os picos aqui, vamos dizer, do histograma, tá? Até porque é uma representação, né? Todo modelo matemático aí representa, é limitado, né? Com relação à realidade pelo número de variáveis, de fatores que possam influenciar algum tipo de estudo aí. Mas vamos supor, ó, que a gente consiga traçar, então, uma função, tá? Uma função aqui, ó, que é essa curva aqui em preto, né? Essa função, uma função que tente, então, captar a informação do tempo de falha, né? Então, se a gente quiser calcular aqui as probabilidades, né, a gente vai observar o seguinte, né, que a gente vai tentar calcular, como a variável é contínua, as probabilidades, a gente tenta atribuir, então, probabilidades em intervalos, né, baseado no quê? Baseado não nos dados em si, né, mas baseado no modelo que a gente tem, na função que a gente tem, tá? Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que, por exemplo, ó, qual seria a probabilidade, ó, né, dessa variável x, tá? Vamos tomar esses valores, está entre 0 e 1 aqui, né? Entre 0 e 1, então a gente teria o quê, ó? A gente teria, por exemplo, a gente poderia pensar essa probabilidade sendo baseada em termos dessa função. Então, assim, né, a gente poderia traçar, ó, um ponto aqui, né, no zero, até atingir esse ponto da função f, e esse outro ponto aqui, né? Então, a gente teria essa quantidade aqui, ó, para representar, então, a probabilidade, né? Então, ou seja, a gente poderia calcular essa probabilidade por meio com essa função. Mas observem que essa função, ela não cobre todos os pontos, né? A gente observa que tem partes do histograma que estão fora, ó, estão fora dessa função, né? E tem partes aqui, ó, que está em branco, né? Que não está cobrindo os dados aqui, né? Observados, tá? Então, qual que é uma ideia, né, que a gente poderia pensar, tá? Até porque, né, pessoal, aqui a gente poderia, ó, supondo esse histograma, a gente poderia saber até o tamanho dessa amostra aqui, né? O tamanho dessa amostra aqui, né? Porque a gente tem, ó, o número de classes, poderia fazer, então, o número de classes, se você levar isso ao quadrado, você vai ter, então, o número, o tamanho amostral aí, né? Porque lembra que para calcular o histograma, a primeira coisa que a gente utilizava era aquele método da raiz quadrada, então o número de classes era igual à raiz quadrada de n, né? Então, fazendo o inverso, né, o número de classes seria n ao quadrado. A gente poderia pensar. Então, vamos tentar entender como que a gente poderia, então, fazer com que todo esse gráfico ficasse embaixo dessa curva. Uma ideia é o seguinte, se a gente pudesse repetir esse experimento, esse estudo, né, e pudesse aumentar esse número de classes ou o tamanho amostral fosse maior, né? Então, se a gente aumentar as classes, tá, nesses intervalos, né, aumentar as classes, né, aqui, consequentemente, a gente está aumentando, né, o número, consequentemente, a gente está aumentando aí o número, amostral, né? Então, o que a gente observa é o seguinte, pessoal, ó, a gente observa o seguinte, aqui a gente teria, na verdade, não é 6, tá? Aqui são 7, né? Tá bom. Então, imagina que a gente tem um conjunto de dados qualquer aí, e a gente traça, por exemplo, essa curva aqui para tentar explicar esses dados.
Então, no mesmo sentido, a gente observa que tem valores aqui, ó, em branco, né? Ou seja, tem valores do histograma que não estão chegando à curva e tem valores do histograma que passam da curva, né? Então, assim, como que a gente pode calcular a probabilidade, né, baseado, então, nessa função, né, a partir de uma variável de interesse, né, se a gente tem valores, ó, que estão, né, passando dessa curva e valores que não, na verdade, aqui, ó, nem chegam na curva, né? Então, a gente teria, o ideal fosse que esse gráfico aqui cobrisse todos os nossos, todo o histograma, né? E isso só é possível quando a gente começa a estudar, então, a gente começa a aumentar o número de classes nesse histograma. Se a gente aumentar de K, que vai de 7 aqui, na verdade, né, 6, para 22, o que a gente começa a observar? Ó? A gente começa a observar o seguinte, né? A gente começa a observar o seguinte, a gente começa a observar que cada vez mais essa parte que essa parte em azul aqui que está fora da curva, né, acima da curva, ela vai ficando cada vez menor, né? Ó, cada vez menor, né, comparado com o que está fora aqui, ó. E essa parte interna branca, né, aqui vai ficando também cada vez menor, ó, cada vez menor. Ou seja, quanto mais a gente aumenta o número de classes, né, e consequentemente nós estamos aumentando o tamanho da amostra, tá? Só para a gente observar isso, a gente pode pensar nisso daqui, né? Então, ó, a relação é essa, né, pessoal? O número de classes é igual a raiz de n, tá? Pelo método lá da raiz. Então, significa que n é igual a k ao quadrado, né? Então, ou seja, k é positivo, né? Porque é o número de classes, tá? É um real, é um inteiro aí positivo, né? Então, é claro que quanto mais a gente aumenta k, né? Quanto maior k, maior n, tá? Então, isso é um fato, né? Quanto maior k, maior... Opa! Quanto maior k, maior n, né? Então, o que acontece quando o k está indo, né? Ó, o k está indo, ele está indo para 6, significa que o n está aí, 36, né? Na verdade, ela é 7, mas vamos deixar 6. K para 22, então, o n é 22 ao quadrado, né? E assim vai, tá, pessoal? E assim vai. Então, a nossa ideia é pensar quando, né, o que aconteceria, então, quando o k tendesse a infinito, tá? O que aconteceria com o n, né? O n vai o quê? Também vai tender a infinito, tá? Então, nesse sentido aqui, observa, ó, agora para um k igual a 50, ó, como ele cobre quase a totalidade do histograma, ó, a curva. A curva cobre quase a totalidade do histograma, tá? Então, ou seja, tem valores aqui bem próximos, né? Bem pequenos aqui em branco e bem pequenos aqui em azul, né? Que estão extrapolando a curva. Então, o que a gente observa? Que quando o k tender a infinito, né? Ou seja, o número de classes for para infinito, né? O n, que é o tamanho, seria o tamanho de uma amostra, hipoteticamente tenderia a infinito, e toda a área do histograma, né, ficaria, então, sobre a curva, toda a área ficaria sobre a curva f, né, essa curva, essa função que está tentando explicar, então, o comportamento dessa variável aleatória, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está querendo, então, a partir dessa ideia da classe, né, das classes do histograma, né? Lembra, o histograma ele representa uma variável aleatória. Né? É claro que representa uma variável aleatória, né, a partir de um conjunto de dados, tá? Então a gente está pensando isso tendendo ao infinito, né? Para que a gente possa ter o quê? Infinitos valores aqui embaixo, né? A gente possa ter o quê? Um intervalo, né? Um conjunto que essa variável assuma valores não enumeráveis, tá? Ou seja, que é a ideia do conjunto dos números reais, né? Se você tomar um intervalo dos reais, vai ter infinitos pontos lá dentro. Então, é por isso que a gente está fazendo isso, né? Então, quando a gente tender isso aqui acontecer, né? Ó, quando k tender a infinito, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? Se você tem se você tem algo assim, né? Tá, vamos pegar aqui uma
Vamos pegar aqui uma função aqui qualquer, tá, pessoal? Vamos pegar uma função qualquer aqui, tá? Que vá desse ponto a esse ponto, né? Então, quando o K tender a infinito, o N também tende a infinito, ou seja, toda essa área aqui pode ser explicada, né? Toda a área aqui pode ser explicada, vai ser representada por essa curva aqui, uma função f, tá? Uma função f. Então, a partir disso, aí sim, né, a partir disso é possível a gente calcular probabilidades, né, para uma variável que agora, veja, ó, ela está definida aqui, ó, nesse intervalo, né, ela é contínua, tá? Ela é não enumerável, né, se a gente tomar esse intervalo aqui, né, por exemplo, tomar um intervalo de A a B, né, então a gente está estudando aqui que essa variável x, né, é igual a esse intervalo, né, que é o intervalo, por exemplo, A e B, que está contido, então, lá nos reais, né, tá? Né, ou poderia ser pensar aí que isso é igual a um intervalo I, tá? Qualquer aí, né, sem fixar em A e B. Né? Então, ou seja, a partir disso, essa função, então, vai ser uma função que vai nos auxiliar ao cálculo de probabilidades, né? Você quer calcular, ó, qual que é a probabilidade, por exemplo, né? Qual que é a probabilidade aqui? Então, você tem um ponto C aqui, você tem um ponto D aqui. Qual que é a probabilidade, sei lá, do tempo de falha, do tempo falhar entre C e D, sei lá, uma estrutura metálica falhar entre os tempos C e D. Né? Qual que é essa probabilidade? Então, quem vai explicar isso para a gente agora, né, é essa função f, mas só é possível porque ela consegue cobrir a totalidade da área, aí, vamos dizer, do histograma, tá? A partir, né, fazendo o número de classes tender ao infinito. Né? Então, essa que é a ideia da construção aí, das variáveis aleatórias contínuas, ou seja, a ideia da construção do cálculo de probabilidades, tá? Essa que é a ideia da construção do cálculo de probabilidades, né? Essa função aqui, pessoal, não é uma função qualquer, tá? Como a gente pode estar observando, né? Ou como a gente vai observar, ela vai ter que ter algumas características aí, tá? Ela vai ter algumas características. Mas, antes de entrar nesses detalhes, vamos estudar essa função um pouco melhor, tá? Então, imagina o seguinte, ó, eu vou voltar naquele gráfico que eu já tinha desenhado ali, né? Imagine, então, o seguinte, nós queremos, né, então, ó, imagine que a gente tem esse gráfico aqui, tá? Em que x representa aqui, tá? X representa aí o tempo de falha. O tempo de falha de alguma coisa, tá? De um material. Né? Então, e esse aqui é o comportamento, ó. Então, essa curva aqui que eu estou mostrando aqui, né? Tem esse comportamento da falha, tá? Então, essa função que está aqui, né? Essa função que está aqui, na verdade, é uma função, então, é uma função f, tá? É uma função f, que é uma função que vai nos ajudar a gerar probabilidades, né? Se o nosso interesse é falar o seguinte, ó, qual é a probabilidade do material falhar entre os pontos A e B, tá? Qual é a probabilidade, então, né? Ó, desse material tá falhando nos pontos A e B. Então, a probabilidade agora, né? Ó, como a gente está pensando numa variável contínua, não faz sentido a gente pensar num ponto específico, né? Qual que é a probabilidade, então, de falhar no ponto A? Tá? Não faz sentido mais a gente pensar, né? Porque a gente poderia tomar aqui, ó, que o tempo de falha, né? Ele o tempo é sempre algo positivo, né? Então ele poderia ser definido aí nos reais, tá? Nos reais positivos aí, ó, né? X maior que zero, por exemplo, né? Então, ou seja, se você tomar qualquer valor aqui, tá? E vamos pensar que essa curva ela vem aqui, né? Ela continua aqui, tá? Né? Ela continua e aqui tá assim. Então, o que acontece? Não tem muito mais sentido a gente pensar num único ponto, né? Porque essa variável é contínua, né? E aqui tem infinitos pontos.
Então, a função f, ela vai nos auxiliar, ou seja, pensar no tempo na probabilidade, então, desse material falhar entre esses instantes, entre os instantes A e B, seria, então, a gente pensar o quê? Né? Ou seja, a gente estaria, em termos da curva, a gente estaria pensando nessa curva aqui, né? Tentando desenhar amarelo, ó. Esse trecho aqui da curva, tá? A gente estaria pensando, né? Agora, ou seja, seria esse trecho da curva, né? Porque aqui seria o f de B, né? Aplicada, não, desculpa, o f de A e o f de B seria aqui embaixo, né? Aqui é o f de B e ali em cima é o f de A. Tá certo? E aqui em cima, vamos colocar aqui, ó. Seria o f de A. Então, assim, essa função, o f de A e o f de B, eles não dão a probabilidade em si. Porque se você tomar somente esses pontos, né, ele vai o quê? Ele vai pegar somente um ponto B e aqui somente um ponto A. Então, na verdade, para a gente encontrar a probabilidade, a gente tem que varrer esse intervalo. Ora, mas varrer esse intervalo, então, é pensar na área, tá? É pensar nessa área, né? Então, a área, né, varrer aqui, ó, de A a B, né, então, ou seja, calcular aqui, ó, a probabilidade, ó, vamos pegar aqui, ó, a probabilidade, então, da nossa variável aleatória está entre os valores A e B, né, ou seja, o tempo, a falha do material, né, X representa o tempo de falha. Então, o tempo está entre A e B, significa varrer isso, né, varrer isso. Ora, mas o que é área em matemática? A área, quando você está definindo dois pontos, ela é definida por uma integral. Então, a probabilidade, então, do x estar entre A e B representa essa área. Então, nada mais é do que a integral de A até B, né, dessa função aqui, f de x dx. Tá? Então, é isso que significa calcular probabilidades para as variáveis contínuas. Na verdade, é encontrar uma integral. Tá? É isso que significa calcular. Deixa eu só acertar aqui, pessoal. É isso que significa calcular probabilidades, então, para as variáveis contínuas. Então, é a integral dessa função f, tá? Né, nos pontos A e B, porque a gente está interessado nisso. Então, isso daqui nos dá aí a integral, tá? Nos dá a área, né? Isso daqui é igual a essa área. Então, probabilidade é uma área. Então, isso que é importante entender. Para variável contínua, a probabilidade é uma área. Ora, então, se é uma área, então, se a gente tomar aqui, ó, imagina, considera um ponto C aqui dentro, ó, tá? Um ponto C. Então, imagina um ponto C que pertence a esse intervalo aí, A e B, né? Aí você diz, qual que é a probabilidade, então, da variável aleatória x observar C? Quanto seria isso? Né? Veja só, se a gente pensar lá na ideia de probabilidade, você falaria o seguinte, ó, a probabilidade de C, né? Veja só, quantos pontos existem, qual que é a chance de C, desse Czinho, aparecer nesse intervalo? É uma. Um total de quanto? Quantos pontos tem entre A e B? Isso, infinitos pontos. Ora, então isso daqui vai tender a zero. Então, para qualquer ponto aqui, ele vai tender a zero, né? Então, assim, esse foi um dos grandes questionamentos, quando se estendeu a ideia para as variáveis contínuas, né? Porque aí a gente está pensando em espaços amostrais contínuos, né? Infinitos não enumeráveis. Né? Então, parecia algo inconsistente. Por que algo inconsistente? Porque é o seguinte, né? Porque é o seguinte, você sabe que, por exemplo, você sabe que aquele valor, ele está lá dentro, né? Ó, você sabe, ó, por exemplo, quando você tem aqui, ó, vamos pegar o tempo, sei lá, de 0 a 5 anos, tá? E você tem aqui 3 anos. Você fala, qual que é a probabilidade, então, do tempo de falha de alguma coisa ser igual a 3 anos, né? Alguém falaria assim, ora, isso é zero. Por quê? Porque aqui dentro tem infinitos pontos. O 3 pode aparecer? Claro que pode. Está aqui, né? Então, no total aí de algo que está tendendo ao infinito,
né? Seria algo assim, como se fosse um limite, né? Um limite de A tendendo a infinito. Então, isso daqui tenderia, seria zero, né? Ou seja, então quer dizer, mas não é só para o 3, é para qualquer ponto. Se você tomar aqui meio, qual que é a probabilidade de sair o meio? É zero. Você tomar o 1, qual que é a probabilidade de sair o 1? É zero. O 4 é zero, né? O 4,5 é zero. Qualquer ponto que você tome aqui, a probabilidade é zero. Então, isso é estranho, né? Isso é estranho demais, tá? Então, então o que, que aconteceu? Para tentar superar esse problema, né? Para tentar superar esse problema, houve esse desenvolvimento, né? Então, o que, que a gente entende? A gente entendendo que probabilidade para uma variável contínua é uma área, você pensaria o seguinte, ora, para um x aqui, por exemplo, igual a c, né? Para um x igual a c, na verdade, você estaria pensando nesse ponto aqui, ó, né? Ó, você estaria pensando nessa reta, né? Ó, aqui, ó, nessa reta em azul. Ora, mas a reta existe área? Não, então isso é zero. Tá? Então você consegue observar que para um ponto isolado, isso daqui é zero. Né? Você consegue explicar de uma forma mais plausível isso. Tá? Uma forma mais plausível. E aí eu vou recordar vocês uma pergunta que eu acabei fazendo lá atrás, quando a gente começou a estudar probabilidade. Quando a gente começou a estudar probabilidade, pessoal, numa das definições, numa das propriedades, tinha o seguinte, ó, que a probabilidade do evento impossível era zero, né? Então, lembra que a gente falava assim, ó, imagina que você jogue dois dados, né? Dois dados, e queira estudar a soma das faces dele, né? Então, vamos estudar aqui, ó, soma das faces. Então, se você tem dois dados honestos, a soma das faces é no máximo 12, né? E a gente falou assim, qual que é a probabilidade de sair o 13? Ora, a probabilidade é zero, porque 13 aí seria um evento impossível, né? Tá, então, tudo bem, se o evento é impossível, a probabilidade é zero. E daí eu perguntei para vocês, ora, mas se a probabilidade for zero, será que a gente já pode afirmar que o evento é impossível, né? Então, quer dizer, se eu tiver aqui um evento A, estou calculando a probabilidade desse evento A, isso aqui for igual a zero, eu posso concluir que A é um evento impossível de acontecer, né? Então, assim, depende. Por esse caso aqui, não, né? Se a gente pensar em termos de variáveis contínuas, isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui não é verdade. Por quê? Porque, olha só, aqui, ó, x igual a c é um evento que é possível de acontecer. Você sabe que tem um instante de tempo aqui, ó, que está entre A e B, não é? Porém, a probabilidade de ele ocorrer é zero, porque isso daqui é representando uma área, né? Isso aqui está representando uma área, tá? E uma área, nesse sentido aqui, é uma reta, né? E uma reta não tem área, logo, então, a probabilidade é zero, tá? O que acontece muitas vezes, pessoal, é o quê? É a partir de um estudo desse você conseguir discretizar a variável. O que é discretizar? Você tem uma variável contínua e você escreve ela em termos de certos valores, né? Então, você discretiza, né? Então, o seu tempo fica, por exemplo, 0, 1, 2, 3, né? Ou seja, aqui entre 0 e 1 não tem nenhum valor, né? Então, você conta isso, por exemplo, em dias, né? Teoricamente, a gente sabe que entre 0 e 1 dia, aqui existe uma contagem de tempo, mas a gente não leva isso em consideração. Aí é possível calcular a probabilidade no tempo 3 no tempo t igual a 3 dias, tá? Quando a gente se você discretizar agora, se você estiver pensando de forma contínua, aí não tem como, tá? Então, pessoal, essa que é a ideia das variáveis contínuas, tá? As variáveis contínuas, então, elas, as variáveis contínuas, o cálculo dela, então, é um cálculo integral. As probabilidades, né? Nessa forma aí, tá? Então, só para a gente adiantar um pouco, né? Então, a gente sabe que essa função, pessoal, essa função aqui, tá? Vamos voltar lá. Essa função f aqui, ela recebe um nome, tá? Ela é chamada, então ela não é uma função qualquer, como eu falei para vocês, é uma função que recebe um nome que ela é chamada, então, de função
densidade probabilidade. Né? Então, é uma função que muda um pouco, né? Não é uma função de probabilidade, porque ela não te retorna um valor de probabilidade, né? Mas ela te ajuda a calcular a probabilidade, né? Então, esse nome densidade vem da ideia aí, né, de uma ideia ali do histograma, né, de que a gente está aumentando o número de classes e tal, tá? Então, essa que é a ideia desse nome densidade, tá? Às vezes a gente abrevia isso, né, pessoal? E aqui não é nenhum problema, não é nenhum palavrão, tá? Falar isso daqui. A gente pode falar uma FDP, tá? E isso não seria nenhum palavrão dentro da teoria da probabilidade, tá? Então, a gente tem uma função densidade, uma função densidade probabilidade, ou uma FDP, se assim desejarem, né, a falar, tá? Né? E essa função, pessoal, como eu falei, não é qualquer, tá? Ela tem algumas características. Quais são elas? As características é a seguinte, que essa função é uma função não negativa, ou seja, sempre é uma função maior ou igual a zero, tá? Então, tem algumas condições para ser função densidade, tá? Né? Ela ser maior ou igual a zero. E a outra é o seguinte, que se a gente tomar toda a área sobre todo o gráfico, né? Todo o gráfico, pessoal, tá? Porque, por exemplo, a gente pode estar estudando uma parte dele, né? Então, uma parte, a probabilidade de A e B, é essa integral. Agora, se eu quisesse calcular toda, né? Todo, então, a gente pode observar que a integral, né? Vamos supor que fosse uma variável, que essa variável x assumisse aí de menos infinito a infinito, tá? Então, a integral que vai de menos infinito até mais infinito dessa função, ou seja, cobrindo todos os reais, f de x aqui, dx, é igual a 1. Tá? Então, são as duas características, são as duas condições, ó. Tá? Condições para a função f ser uma função densidade. Tá? Ou seja, é o quê? É que ela tem que ser positiva e toda a integral sobre a sua área, né? Então, por exemplo, se a gente tem ela está aqui, por exemplo, imagina que seja uma função aqui, ó, tá indo do menos infinito até o mais infinito, né? Aqui os números reais. Então, toda essa área aqui, ó, toda a área do gráfico, né, se a gente calcular isso, tem que ser igual a 1. Tá? É isso que está dizendo. E é um pouco da ideia da função de probabilidade para as variáveis discretas. Lembra nas variáveis discretas que a gente... Qual que era a condição para a função P ser uma função de probabilidade? Era que a probabilidade, então, cada uma dessas probabilidades tinha que ser positiva, e se a gente somasse todas as probabilidades, né, ó, somasse todas as probabilidades, isso tinha que ser 1, né? Então, isso aqui eram as condições para ser função de probabilidade para as variáveis discretas. Aqui, agora, a gente está nas variáveis contínuas. Então, fazendo uma analogia, né, uma analogia é essa, ó, que para as contínuas, essa função ela tem que ser positiva, né, ou seja, não negativa, tá? Tem que estar acima, ou seja, a sua imagem sempre vai ser os reais positivos aí, né, tá? A imagem dessa função, e ela, o domínio dela pode ser qualquer real, tá? Pode ser todos os reais, pode ser os reais positivos, pode ser o intervalo dos números reais, né? Só que se a gente fizer o cálculo de área sobre toda essa curva, a gente vai observar que ela é 1. Então, são as duas condições para essa função ser uma função densidade probabilidade, ou seja, uma função que vai nos ajudar a calcular, então, né, a calcular probabilidades para uma variável contínua, tá? Para calcular uma variável contínua. Então, é basicamente isso que está escrito aqui, né? Ó. A área sobre a curva tem que ser 1, né? E essa função é não negativa, tá? Eu falei de forma empírica, né? Na verdade, ela tem uma definição, tá? A definição dela parte da onde? Parte a definição dela, né? Parte da função de distribuição acumulada, né? Então, lembra que a gente trabalhou, ó, né? A função, ó, acumulada, ó,
A gente trabalhou um pouco com isso para variáveis discretas, né? Então, lembra qual que era a definição? A definição era essa daqui, ó. Uma f de x, né, uma fona, tá? É igual, então, a probabilidade de x ser menor ou igual a um xzinho, né? Então, ó, essa daqui é a definição, né, de probabilidade, desculpa, de função de distribuição acumulada, né? Porque ó, você está acumulando probabilidades. Então, no caso de uma variável discreta, o que era isso? Lembra? Era a soma de todas as probabilidades individuais, né? Acumulativas, tá? Isso para uma variável, ó, uma variável aleatória, né, discreta, tá? Uma variável discreta. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, colocar aqui, tá? Então, a gente tem, ó, aquela soma, né, tá em I aqui, né, e isso daqui é o caso discreto. E para o caso contínuo? Ora, para os casos contínuos, a gente estaria acumulando probabilidades. Mas, olha, ó, vamos pensar aqui, então, num gráfico, tá? Imagina que a gente tem esse gráfico aqui, ó. Imagina que você tem esse gráfico, né? Ah, tá, imagina que a gente tem, sei lá, que a gente tem esse gráfico aqui. Então, assim, e o que acontece? Assim, você pode calcular a probabilidade, então, entre dois pontos, como eu falei para vocês, que seria o quê? A área, né? Mas a gente pode também, então calcular, né? A probabilidade, como que seria, então, uma probabilidade cumulativa aqui, né? Agora a gente está querendo calcular isso, ó. Uma f de x, né? É uma probabilidade, ó, de x menor que um pontinho x. Ou seja, a gente está querendo calcular probabilidades cumulativas. Então, você tem um xzinho aqui e a gente está querendo calcular o quê? A probabilidade de quando esse x, ó, a variável aleatória, é menor do que esse ponto x aqui, né? Então, ou seja, a gente está querendo calcular, ó, né, toda essa área que está aqui, ó, né? Seria calcular as probabilidades cumulativas, tá? Dessa função f, tá? E claro que aqui esse x ele pode ser definido, né? Ele pode assumir valores negativos também, tá? O x, né? Tá zero, né? Essa curva poderia vir aqui, então você estaria assumindo esses valores, tá? E tal. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o quê? Que quando você vai calcular probabilidades cumulativas para essa função, você está pegando, então, desse ponto, né? Ó, vamos pintar um intervalo aqui. Você está pegando esse ponto aqui, daquele ponto para trás, né? Que pegaria todo esse intervalo em vermelho aqui, tá? Todo esse intervalo em vermelho, né? Tá? Se a curva fosse assim, ó. Vamos pegar uma curva, fosse assim, tá? Né? Ou seja, mas isso é uma área, né, também. É uma área dessa função f de x, que é a função densidade. Então, na verdade, a função densidade ela é definida por meio da função acumulada, que é dada pela integral que vai da onde, ó? De menos infinito até esse ponto x, né? Até esse ponto x aqui fixo, tá? Iria aqui, ó, de menos infinito até o ponto x, dessa função f, né, que vou colocar um t só para modificar, né, dt, tá? Então, essa aqui é a definição, né, para o caso contínuo, tá, da função de distribuição acumulada. Então, se você quiser calcular a função de distribuição acumulada para qualquer variável contínua, você teria que calcular a integral. Você tem que saber qual que é a função densidade dela e fazer esse cálculo, tá? Né? Bom, então, a partir disso, né, dessas ideias, tá, a gente observa que quando você está calculando essa probabilidade aqui, ó, do valor estar entre A e B, isso aqui, né, pelo teorema veja só, né? Vamos tentar tirar uma relação entre a função densidade e a função acumulada.
Se a função acumulada é uma integral aqui, então, como que a gente pode encontrar, né, a função densidade a partir dessa função acumulada? Ora, derivando, né? Então, qual é a relação, ó? Relação entre, né, f, né, que é a função acumulada, e f'zinho, que é a função densidade. Essa daqui. A função f de x, ela vai ser quem? A derivada, então, né, dessa função fona aqui, tá? Então, essa é a relação, né? Então, se você derivar a função de distribuição acumulada, você tem a função densidade. E, consequentemente, se você integrar aí a função densidade, né, você vai ter a função acumulada, né? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, ou seja, se existe essa relação, o que a gente sabe? A gente sabe que a integral, então, nesses pontos dessa f aqui, f é uma função densidade, né? Então, quem que é a integral da f? Ora, a integral da f é uma função acumulada. Então, você pode escrever essa probabilidade aqui em termos do, né, tem o teorema fundamental do cálculo, que é o quê? Que é a fona de B, né? Porque, lembra, o teorema fundamental do cálculo é o teorema das primitivas, né? Então, para toda f, se ela admitir uma primitiva, né? Então, a integral dessa f vai ser essa fona aplicada no ponto B, menos essa fona aí aplicada no ponto A, né? Então, isso daqui vem do teorema aqui, ó, do teorema fundamental do cálculo. Opa. Tá, então, às vezes, assim, né? Às vezes, se você tiver a função acumulada, você consegue calcular probabilidades, né, de 2 pontos aí, né? Porque é só você aplicar a função nesses 2 pontos. Aí sim seria só aplicação dos pontos, tá? Né? Porque a função acumulada, é uma primitiva para a função densidade. Tá? Então a gente sabe disso aí, né, da teoria, tá? A gente sabe disso. Então é importante relembrar essas relações aqui, né? Principalmente quando estiver trabalhando aí com o caso discreto, com o caso contínuo, tá? Com o caso contínuo, né? Contínuas aí, tá? Algo mais de observações, né? Então, que a probabilidade, ó, de um valor observado, xzinho, da variável aleatória x é zero, né? Agora, tá? É zero porque não tem sentido falar mais em porque aqui esse ponto iria representar área, né? No gráfico da f, e uma área, uma reta, né? Desculpa, e uma reta não tem área, tá? E, consequentemente, a questão de igualdade aqui, né, dos intervalos, perde um pouco de sentido, né? Então, a probabilidade, ó, dessa variável x está no intervalo fechado, ou só aberto em uma das extremidades, ou aberto nas duas, é a mesma, né? Porque não tem diferença, né? A probabilidade do x ser igual a A é zero, e a probabilidade do x ser igual a B é zero, né? Porque essa questão de igualdade, não importa incluir o ponto ou não, tá? Então, todas essas probabilidades aqui são equivalentes, né? A gente não tem mais, vamos dizer, não perde um pouco a importância desse ponto pertencer ao intervalo ou não, tá? Não tem muito mais sentido a gente pensar nisso, tá certo? Né? Então, a gente caracteriza dessa maneira, né? Qualquer função f aqui, que seja não negativa, cuja área total sobre a curva é a unidade, né? Vai caracterizar, então, a variável aleatória contínua, né? Mas é importante entender que ela não, que essa função f, a função densidade probabilidade, ela não nos dá a probabilidade em si, mas ela fornece aí, né? Na verdade, é a área sobre a sua curva, né, ali entre 2 pontos, que vai fornecer as probabilidades para nós, tá? Então, diante disso, tem esse primeiro exemplo aqui, tá? Tem esse primeiro exemplo, né? Bom, esse primeiro exemplo, ele diz o seguinte,
Tá? Na verdade, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Em vez de fazer o exemplo 1, vamos por exemplo 2, tá? Vamos por exemplo 2 e depois a gente retorna para o 1, tá? Tá, então vamos pensar nesse exemplo 2, ó. O exemplo 2, ele diz o seguinte, ó. Seja x, então, uma variável aleatória contínua que representa aí, né, o tempo de falha de componentes eletrônicos, né, cuja sua função densidade é dada por essa f aqui. Tá? Então, ele já nos está dando a curva, né? Tá? Então, ele diz que essa função é 2 vezes e elevado a menos 2x, né? Esse é o número de Euler aí. E o x aqui, né, é representando o tempo, né? Como é o tempo, então o x é positivo, tá? Então, a gente tem... Então, a gente tem essas 3 questões para calcular. A letra A, qual é a probabilidade, então, desses componentes, aqui dos componentes, né, durar até 2 anos, tá? Em que esse tempo aqui, o tempo de falha está sendo representado em anos, tá? Segundo ponto aí, a letra B, qual é a probabilidade dos componentes falharem, né, entre 2 e 3 anos? E daí, e por fim, a letra C, né, que talvez possa ser, que a gente tem que pensar mais aí, qual é o tempo qual é o tempo T, né, qual é o tempo de falha T, de tal forma que a probabilidade aí da variável aleatória x ser maior do que meio, né, seja igual a 0,5. Tá? Então, qual que é essa probabilidade aí? Né? Então, a gente tem que tentar achar essa probabilidade aí, tá, pessoal? Né? Bom, então, vamos pelo primeiro aqui, ó. Vamos tentar escrever esse exemplo, né? Vamos tentar fazer esse exemplo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar pelo exemplo 2, né? Tá, então, o exemplo 2 diz o seguinte, que x, então, representa aí, ó, o tempo de falha de componentes eletrônicos, né? Componentes... Opa. Aqui em anos. E já tem uma função, né? A função densidade, então, disso é dada por essa expressão. Né? E x aqui maior do que zero, tá? Então, o que a gente está querendo calcular aqui? A gente quer calcular, então, ó, a letra A diz o seguinte, ó. Qual é a probabilidade, né, dele durar até 2 anos, né? É isso, né? Durar, não, é falhar, né? Então, qual que é a probabilidade dos componentes durar, né? Ou falhar até 2 anos, né? Então, o que a gente entende por até 2 anos? É isso ou menos, né? É como se eu falasse, qual é a probabilidade desses componentes, né? Falharem no máximo 2 anos, né? Então, no máximo, tá? Se a gente desenhar essa curva aqui, pessoal, tá? O gráfico dela, né? Aqui é uma função exponencial, tá? O gráfico dela vai ser algo assim, né? Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Se a gente fizesse o esboço desse gráfico... Opa, nossa! O esboço do gráfico seria algo mais ou menos assim, né? Para x igual a 0, ó, isso é igual a 2, né? Para x aqui igual a 0, você tem... Isso aqui sairia no ponto 2 aqui, tá? Se eu fizesse a curva, tá? Então, essa função é relativamente simples, né? De esboçar o gráfico, tá? Seria algo assim, né? Porque é uma função exponencial, tá? Seria algo mais ou menos assim, ó. Que é o x, né? Essa seria a curva aí, tá? Essa curva tá feia. Tá muito feia isso. Vou tentar melhorar isso aqui, pessoal. Mais ou menos assim, tá? Isso aqui vai tender a 0, mas não importa. Então, você está falando o seguinte, né? Aqui o tempo a gente está pensando no tempo, né? Então, você está fazendo o seguinte, aqui são, por exemplo, aqui 2 anos, né? Então, a gente está estudando
qual é a probabilidade, né, até 2 anos? Ora, até 2 anos é isso ou menos, né? Então, a gente está pensando nisso daqui, ó. Tá? A gente está pensando em tudo isso daqui. A gente está pensando em tudo isso. Então, ou seja, a gente está pensando, então, na probabilidade, né? Ó. Então, ou seja, a gente está pensando aqui, ó, na probabilidade do x ser menor do que 2, né? Tá, menor do que 2, ou x aqui, né? Pode colocar menor ou igual, enfim, tanto faz. Aqui, né? Nesse caso, pessoal, né, observa o seguinte, tá? Que essa função, ela vale zero para quando x é menor do que zero, né? Então, se ela vale, certo? Né? Essa função, ela vale essa quantidade, se x menor do que zero, essa função vai valer zero, né? Ou seja, então, o que nos interessa mesmo é onde ela está definida, onde o x está definido aqui, né? O x está definido de zero até mais infinito, né? Os reais positivos. Então, dizer que x é menor ou igual a 2 significa o quê? É a gente calcular, então, essa área aqui, né? Essa área que está em vermelho, tá? Porque o tempo inicia-se no tempo x, né, igual a zero aí, tá? Então, ou seja, calcular isso para essa probabilidade, né, é exatamente igual a essa probabilidade aqui, tá? Então, essa probabilidade é igual a essa probabilidade, ó, do x ser menor ou igual a 2, né? E essa probabilidade, agora a gente está pensando numa variável contínua. Uma variável contínua, a probabilidade o que é integral, ó, a integral que vai desse ponto a esse ponto, né, que são os limites de integração da função de f de x, tá? Né? Então, seria isso daqui, ó, a integral que vai de 0 a 2, tá? De f de x aí, né? De x, tá? Então, você tem que substituir isso, ó, a integral que vai de 0 a 2, né? 2 vezes e elevado a menos 2x dx, tá? Então, é justamente isso que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, a gente tem que resolver essa integral, né, para calcular, então, essa letra A, né, pessoal? Só relembrando que isso daqui é a letra A, tá? Né? Esse daqui é a letra A. Então, essa letra A, bom, aí é resolver o cálculo integral, né? Então, a gente teria o quê, ó? A gente teria, então, aqui, o 2 é uma constante, né? Lembra que na integral, nas integrais, o 2, tudo que é constante pode sair da integral, 2 vezes a integral de 0 a e elevado a menos 2x, opa, desculpa, a menos a 2, né? De 0 a 2, de e elevado a menos 2x dx, né? Tá? Bom, aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Aí tem que calcular a integral, né? Então, a gente tem que relembrar como calcula a integral, por exemplo, de uma função exponencial, né? Então, aí a gente sabe que essa função, por exemplo, existe uma primitiva, né? Se fosse, né, a ideia da primitiva é sempre aquela, né? Que se você tem uma função f aqui, né? Então, a primitiva é aquela tal que, né, a sua derivada vai ser igual a f, né? Tá? A derivada da fona, que seria uma primitiva, seria igual a essa f aqui. Né? Então, a gente tem que achar uma função na qual, derivando, a gente encontra a função que representa aí o integrando, né? Essa aqui é a ideia aí de resolver integral, né? Claro que nem sempre é simples, às vezes nem existe primitiva, tá? Nem toda função possui primitiva, né? Às vezes não é simples encontrar essa função, né? Nesse caso tá? Nesse caso é. Então, qual seria uma função plausível que derivando nos dá essa que está aqui dentro, né? Qual que é uma função que derivando nos dá o e elevado a menos 2x? Ora,
A gente sabe que se nós derivarmos, né, se você derivar em relação a x, e de x, isso é quanto? É o próprio e de x, né? Lá em termos de derivada, né, é o próprio e de x. Então, a gente vai observar que isso aqui vai existir aí no meio, né? Então, uma primitiva interessante, né, seria o quê? Seria a própria função, né, e elevado a menos 2x, né? Mas a gente sabe o seguinte, né, pessoal? A gente sabe que se a gente, se você derivar isso daqui, né? Se você derivar isso, não vai dar o e de menos 2x, né? Porque aqui a gente tem que fazer a regra da cadeia, né? Então, a derivada disso é o quê? É a função e de menos 2x vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Ficaria menos 2, tá? Então, a gente tem que atribuir algo para cancelar isso daqui, né? Algo para cancelar isso daqui de alguma maneira, tá? Então, uma ideia aí, para a gente estar fazendo isso, é o seguinte, né? É você dividir, então, por menos 2, né? Você dividir isso aqui, ó, por menos 2, que é a hora que a gente derivar, né? Então, derivando essa função, que está em vermelho aqui, vai te dar isso aqui. Aí, quando você cancela, dividindo por 2, cancela com esse 2, menos com menos dá mais, vai sobrar o quê? Vai sobrar o e elevado a menos x. Então, essa função aqui, né, é uma função que seria aí a nossa primitiva, né? Tá? Então, só para recordar, tá, pessoal? Não sei se vocês estão estudando isso ou já estudaram, mas enfim, vamos só recordar algumas funções aí. Então, como que fica isso, ó? Isso aqui fica 2 vezes, né? Então, a primitiva aqui é menos e elevado a menos 2x, né? Dividido por 2, tá? Aplicada no ponto 2 e no ponto 0, tá? Então, fazendo aqui esse cálculo, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem 2 vezes e elevado, aqui fica o quê? Esse 2 aplicado, né? A gente vai aplicar, então, o 2 aqui no x, né? E depois, né, o 0 também. Então, fica menos e elevado a menos 2x, né? E aqui fica menos, né, menos e elevado a 0, né, porque vai ficar 2 vezes 0, 0, dividido por 2, tá? Né? Olha, tudo isso daqui vai dar 1, né, pessoal? Então, aqui o que está aqui dentro, ó, desculpa, isso daqui, ó, vai dar 1, né? Isso aqui dá 1. Então, a gente tem aqui, ó, o quê? 2 vezes, né? E menos com menos vai dar mais, então a gente tem 2 vezes, tá? Opa, aqui é só 2, né, pessoal? Desculpa. Aqui, ó. Aqui é somente 2, né? Porque a gente aplicou lá o ponto. Então, no final das contas, isso vai ficar dessa maneira, ó. 2 vezes, né? Vai ficar o quê, ó? Meio. Aqui tem um 2 também, tá? Acabei esquecendo, aqui tem um 2, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar meio, né? Meio, opa. Menos meio multiplicado e elevado a menos 2, tá? Aí aqui dá para tirar em evidência esse meio, cancelar com esse 2, né? Então a gente tem o que é essa probabilidade aí, tá? Então, ó, a probabilidade do x ser menor do que 2, tá? É igual a 1 menos o e elevado a menos 2, tá? Essa aqui que é a probabilidade, ó. Se vocês quiserem calcular, aí tem que calcular o e elevado a menos 2, né? E fazer as contas aí, tá? Se pegar aqui, né? Opa. Deixa eu pegar aqui a calculadora, né? Pegar aqui 2 menos, né? Pegar o exponencial. Não, é o contrário aqui.
Aqui a gente tem que fazer o ESP. Não, acho que não foi aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar isso daqui. Ó, sumir aqui. E elevado aí. Não, não dá. Eu não tô sabendo fazer aqui. Só nessa calculadora do computador. Deixa eu pegar o R mesmo. Vai mais rápido, tá? Isso daí vai ser um número menor do que 1, tá? Com certeza. Ó. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter 1 menos, né? ESP de menos 2, tá? No R é assim que a gente faz, ó. Então, ó, rodando isso, é essa probabilidade aqui, ó, 0,8646, tá? Então, esse resultado seria aqui, ó, 0,8646. Então, essa é a resposta aí da letra A, tá? Então, assim, talvez a grande dificuldade é você calcular, fazer o cálculo integral, mas aí já não é mais probabilidade, aí é cálculo mesmo, né? Tá? E entender, né, que probabilidade para variável contínua é uma área. Então, se é uma área, né, isso daí é o cálculo integral, tá? E se a gente quer, por exemplo, né, de um ponto até o outro, tá? Menor ou igual a 2, né? A gente tem que fixa nesse ponto, né, e calcula a área aqui, né? Isso daqui, na verdade, seria a função acumulada, né, pessoal, para essa variável aleatória no ponto 2, tá? É a mesma ideia. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade aí. A letra B, vamos ver a letra B, pessoal. Olha só, a letra B diz o seguinte agora: qual é a probabilidade dos componentes eletrônicos falharem entre 3 e 5 anos, né? Então, entre 3 e 5 anos, é o seguinte, né? O que a gente está calculando agora? A gente está calculando a probabilidade, então, de falhas entre o quê? Esses dois valores, né? Ó, a probabilidade, então, entre 3, tá? E 5, né? É isso, tá? Então, é a mesma ideia, tá? Se a gente viesse aqui nesse gráfico, né? Pegasse aqui a ideia aqui desse gráfico, né? A gente pegasse aqui esse gráfico agora, novamente, o que a gente faria aqui, né? Então, você faria aqui, né? Estaria aqui, a curva estaria saindo, por exemplo, daqui, tá? De 2 até aqui, e vamos supor que aqui fosse, ó, 3 e aqui fosse 5, né? Aqui, opa, aqui é x, né? Que é o tempo, aqui é f, que é a função densidade. Essa é a curva dela, que é 2, né? Dessa função aqui. Então, a gente estaria calculando que é essa probabilidade, né? Isso que a gente quer, a probabilidade do x está entre 3 e 5, né? Então, essa aqui, ó, é a probabilidade do x estar entre 3 e 5. Então, isso daqui é o quê? É a área sobre a curva, né, pessoal? Então, vai ser o quê? A integral que vai de 3 a 5 de f de x dx, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que calcular. É a mesma ideia, tá? Então, já vou fazer até de uma forma aí, tá? Mais rápida aqui, tá? Então, isso daqui é a integral que vai de 3 a 5, né? De f de x dx, né? Então, substituindo aqui, tá, pessoal? Então, vou substituir direto. Não, vamos fazer aqui por partes, então. Aqui fica duas vezes, né? Substituindo a função f, 3 até 5, de e elevado a menos 2x dx, né? A primitiva da função e elevado a menos 2x é essa daqui, né? É menos e elevado a menos 2x sobre 2.
Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes, aqui fica menos e elevado a menos 2x sobre 2, tá? Aplicada, então, no ponto, né, 3 e 5, 5 e 3, melhor dizendo, tá? Né, então, substituindo aí, né, fazendo essas contas, vai ficar, ó, 2 vezes, quando a gente aplica isso no ponto 5, fica menos e elevado a menos 2 vezes 5, né, que é 10, tá? Ele dividido por 2, né? Aí você tem menos, né, aplicado no ponto 3, então, fica menos e elevado a 3 vezes 2, que é 6, tá? Dividido por 2. Né? Então, arrumando essas contas aí, ó, a gente tem o seguinte, aqui fica 2 vezes, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, menos com esse menos vai ser mais, né? Então, vai ficar aqui, ó, e elevado a menos 6, né? Dividido por 2, menos e elevado a menos 10, dividido por 2, tá? Então, isso aqui a gente pode tirar o meio em evidência, né? Vai cancelar com esse 2, tá? Então, isso aqui que eu vou fazer direto, né? E a gente tem, então, que essa probabilidade é e elevado a menos 6 menos e elevado a 10. Tá? Então, fazendo isso daí no R, pessoal, olha só quanto que vai dar aqui. Né? Então, a gente tem e elevado a menos 6 menos o ESP de menos 10, né? Vai dar algo baixo aí. Ó, essa é a probabilidade, tá? 0,0024. Né? Então, a probabilidade aqui, ó, 0,0024. Né? Então, pessoal, olha só. Essa aqui é a chance dele falhar entre 3 e 5 anos, né? Entre 3 e 5 anos é 0,0024, uma probabilidade bem baixa aí, tá? Né? Uma probabilidade extremamente baixa que nós temos aí, tá? Tudo bem aí, pessoal? Tá certo? Tá, então, basicamente aí é a mesma ideia, né? Basicamente aí é a mesma ideia, tá? Agora, a letra C, ela muda um pouco, tá? Ela muda um pouquinho aí, né? A gente tem que fazer... Professor, licença. Oi, pode Eu acho, falar. eu acho que ali na A é 1 menos e elevado a menos 4, não é? É verdade, está certo. Obrigado. Não vi quem que tá falando, mas quem que tá Tranquilo. falando? Tá, é isso mesmo. Obrigado por avisar, tá? Então, é verdade, ó, eu esqueci de multiplicar aqui, né, 2 vezes 2, ó, é 4. Então, a probabilidade não é isso, tá? Ela vai mudar as contas, né? Então, ó, aqui fica 4, tá? Né? Aqui também, né? Vamos fazer aqui, ó, aqui fica 4, né? E aqui também, ó, vai ficar... Aqui também vai ficar 4, né? Aqui. Então, vai alterar algumas coisas aqui, tá? Vamos ver lá no R, ele vai mudar, né? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, colocar 4 aqui, ó, vai ser essa é a probabilidade, tá? Então, se a gente fizer aí 1 menos, 1 menos o ESP de menos 4, né, o E elevado a menos 4, ó, vai dar aqui 0,9816, tá? Então, essa aqui é a resposta aqui, tá? 0,9816, ó.
Tá certo, tá? Então, essa aqui é a solução aí, né, dessa letra A. Faltou ali a multiplicação aqui, né, por 2. Bom, e aí aqui na B tá ok, né? A B tá ok, a gente multiplicou certo aí. Na letra C, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente quer estudar qual que é, então, um tempo observado, né? Qual que seria o tempo observado de falha, né? De tal forma que a probabilidade, então, da nossa variável aleatória ser menor do que meio é igual a 0,5, ou seja, né, 50% aí de chance, né, a gente poderia falar que de falhar, ó, no máximo até meio ano, vamos pegar aqui, né, seria, né, porque se o tempo está em anos, né, oh, desculpa, não é meio aqui, não, desculpa, pessoal, agora que eu reparei, ó, aqui é t, tá? Aqui é o t. Então, a gente quer achar o tempo t, né? Ó, aqui, tá? Depois corrijam aí nos slides, tá? Aqui não é meio, aqui é t, tá? Que tá aqui dentro. Então, a gente quer calcular qual que é o tempo t, de tal forma que essa probabilidade aqui é para essa condição, né? Na verdade, o x é maior do que t, tá? Então, não é menor, não. Então, aqui, o x é maior do que t. Para que isso aqui seja verdade, né? Ou seja, para o tempo de falha ser maior do que esse tempo aqui, né? Isso representar aí 0,5, ou seja, 50% de chance, né, do tempo aí, do tempo de falha, ou seja, desse material, não, desse componente, né, desse componente eletrônico falhar, né, acima desse tempo t aqui, né? Então, essa aqui é a ideia, tá? Ora, então, a partir disso, né, o que a gente tem que a gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar o que a gente conhece, tá? A gente pode buscar o que a gente conhece, né? Por exemplo, ó, o tempo é algo, né? Vamos pegar aqui, ó. O tempo é algo que é definido, né? Por exemplo, se a gente pegar essa função aí, tá, pessoal? Se a gente pegar essa função, para vocês terem uma ideia aí, tá? A função, ela está aqui, né? F. Aqui está o 2, né? Que é a função, essa função, aqui é a função f de x, né? 2 vezes e elevado a menos 2x. Então, ela é assim, né? E ela vai tender aqui, né? Mas não vai encostar no zero, né? Que é f de x. Então, assim, isso daqui, observa que o x aqui nosso é maior do que zero, né? Então, ou seja, esse intervalo aqui, ó, é o quê? É os reais positivos, né? Sendo zero, né? Então, assim, se você quiser saber, por exemplo, imagine um ponto T aqui dentro, um período de tempo qualquer, tá? Ó, um ponto T aqui. Se você quer calcular a probabilidade, né, da variável aleatória ser maior do que T, né, o que a gente está estudando aqui? O que significa x ser maior do que T? X está aqui, ó. X maior do que T é isso, né? E vai embora, tá? Então, ou seja, a gente sabe que esse intervalo de x maior do que zero é o intervalo que está indo de zero a infinito, né? Então, na verdade, a gente está querendo essa área aqui, ó. A gente está querendo essa área aqui. Né? A gente está querendo essa área, né? Bom, mas veja bem, pessoal, calcular uma área dessa, o que é, né? O que é essa probabilidade, então? O que é a probabilidade? Vou fazer de outra cor aqui. Vou pegar a cor amarela. Calcular a probabilidade do x ser maior do que um t.
para a gente encerrar essa parte, né? Então, ou seja, calcular, ó, a probabilidade da variável aleatória ser maior do que t é varrer esses pontos aqui de x, né? Isso significa, em termos de área, que é calcular essa área, tá? Bom, mas isso aqui, então, é o quê? É uma integral que vai aonde? Ó, de t até mais infinito, né? Ó, vai de t até mais infinito da nossa função f de x dx. Tá? Então, essa é uma forma, é uma solução? É uma solução. Tá? É uma solução. Né? E isso aqui, a gente sabe que vale quanto? Ó? A gente sabe que vale meio, né? A gente sabe que vale meio, tá? E aí a gente teria que substituir a função f aqui e tentar encontrar esse valor de t aqui, né? Para daí tentar isolar isso, né? Aqui e calcular. É uma maneira? É a melhor possível? Talvez não. Por quê? Porque aí vai aparecer aqui, né, pessoal, ó, pode aparecer aqui uma integral imprópria, né, e nunca é fácil, simples trabalhar com essa integral imprópria. Então, o que a gente pode, qual que é a nossa alternativa aqui? É a gente está estudando, pessoal, o quê? O complementar disso, tá? A gente está estudando o complementar, né? Porque, veja só, se essa probabilidade aqui, ó, de x ser maior do que t, qual que é o complementar dela? É 1 menos, né? O que? Ela ser menor, né? O x, a variável aleatória, ser menor do que t, né? Menor ou igual a t. Tá? Ser menor ou igual a t. Tá certo? E isso aqui a gente sabe, né? Ó, isso daqui é o quê? Então a gente consegue saber quanto que vale isso, né? Já, de cara. Quanto que vai valer isso, ó? Na verdade, nem precisava fazer, né? Vai valer x menor. Desculpa, x menor do que menor ou igual a t, né? Isso daqui vai valer também o quê? 0,5, né? Porque isso vale 0,5, né? Então, a gente tem que a probabilidade, então, do x ser menor ou igual a t vale 0,5. Mas por que é mais simples trabalhar dessa maneira? Porque, olha só, que aqui a gente vai estar calculando o quê? X ser menor ou igual a t seria calcular essa probabilidade aqui, né, pessoal? Ó, essa probabilidade que está em verde, tá? Essa probabilidade que está em verde, né? Então, essa probabilidade que está em verde é nada mais, né? X é menor do que t, vai ser o quê? A integral, então, que vai, que vai de 0 a t aí, né? Tá? Então, isso daqui é o quê? A integral que vai de 0 a t, tá? Que é essa área aqui, né? Ó. Essa área vai representar aí isso daqui. Opa, é x. Tá? E, na verdade, isso é igual a x menor ou igual a t neste caso aqui, tá? Nesse caso, porque a gente não tem valores negativos para x, né? Isso, ó, dá f de x dx, e isso aqui é igual a 0,5, tá? Mas, na verdade, pessoal, isso aqui a gente já até fez, né? A gente está fazendo isso toda hora, só que agora, ó, ao invés do ponto t ser 2, é um ponto t qualquer, tá? É um ponto t qualquer, né? Então, a gente já pode, na verdade, a gente pode fazer isso direto aqui, tá? Então, vou fazendo direto isso. O que a gente tem? Resolvendo essa integral, pessoal, vocês vão encontrar o seguinte, tá? Vocês vão encontrar que essa integral aqui, tá? Porque já está chegando no final da aula, eu vou deixar isso para vocês tentarem fazer. Se resolver essa integral, ela vai dar esse valor aqui, ó, 1 menos elevado a menos 2t, tá? A menos 2t. Isso é igual a 0,5, tá? Então,
O valor dessa integral, né, é isso daqui. Então, aí é só a gente resolver, né? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, né, o que a gente tem? A gente tem que e elevado a menos 2t, né, é igual vai ser igual a meio, né? Vai ser igual a meio, tá? Né? Vamos colocar, né? Vai ser igual a colocar 1 sobre 2, a meio. Aí a gente tem que resolver. Se você aplicar o ln aí dos dois lados, né? Você vai ter, então, menos 2t igual ln de 1 sobre 2, né? Aqui, ln de 1 sobre 2, né? Pelas propriedades do logaritmo, fica ln de 1 menos ln de 2, né? O ln de 1 é 0, tá? Então, vai ficar menos ln de 2. Tá? Então, aqui fica menos 2t igual a menos ln de 2. Tá? Então, esse 2 cancela aqui, cancela aqui. Então, o tempo aqui é o quê, ó? É o ln de 2 sobre 2, né? Que aí você pode até, esse meio aqui, né, passar aqui, isso aqui fica raiz de 2, mas não precisa. Então, é esse que é o tempo aí, tá? Que a gente determina. Tá? Esse que é o tempo que a gente determina. Né? Bom, se vocês quiserem calcular, dá para ir no R aqui e calcular, tá? No R, você tem que lembrar o seguinte, que no R, o ln é dado por log, tá? Então, o log na base E, né, que seria o ln, o logaritmo natural, ele seria isso daqui, né? Tá? Ele seria o log, dividido por 2, né? Então, esse aqui, ó, é 0,34 aí, né? 0,34 aí, anos, né? Aí você pode converter para meses, se quiser, tá? Mas seria 34,6, né? Vai ficar 0,346 aí, anos, né? Então, ou seja, menos de 6 meses aí, né, para acontecer essa probabilidade aí, tá, pessoal, esse tempo, né? Aí poderia ter as interpretações e tudo mais, tá?